Começando o seu Pod Legal, que delícia estar aqui com vocês. Primeiro eu quero agradecer a tua participação, valeu por estar aqui com a gente. Mais uma temporada começando do Pod Legal aqui, é sempre muito bom ter a sua companhia. Olha só, cenário novo, tudo novo, e a gente faz com muito carinho sempre pra vocês aí, levando esse conteúdo bacana. O podcast de direito que é descontraído, que é engraçado, a gente te traz atualidades, te traz notícias, ou seja, toda segunda, toda quarta às 20 horas, esse encontro marcado aqui no Pod Legal. Obrigado pela sua participação, e como você sabe, pra te trazer esse conteúdo bacana, eu não tô sozinho, eu tô sempre com essa galera aqui, esse time de especialistas. Do meu lado, ela, Fernanda Ramos. Fala, Fê! Oi, Afonso, tudo bem? Que delícia estar aqui novamente com você, com a Adélia, com o Rê. Sempre muito bom, agradeço o convite. E tá tudo muito lindo, né? Que cenário lindo. Legal, né? Essa segunda temporada promete, hein, Afonso? Promete, a gente sempre, né, faz alguma coisa diferente aqui. É isso mesmo, tô muito feliz pelo convite. Obrigado, Fê. É sempre bom contar com você aqui, com a tua experiência, com a tua alegria, com a tua beleza. Obrigada. Valeu. E para deixar esse time de mulheres mais completo ainda, ela que é competentíssima, engraçada, super inteligente, faz parte desse time aqui, não poderia faltar, Adélia Soares. Fala, Adélia. Ó, ela. Eu sou amiga do Afonso. É nada. Nossa, mas é um prazer. Nossa, eu estou feliz de estar novamente aqui. E agora tá tudo mais lindo, né? Muito lindo. Ah, sensacional. Que legal. Bora falar de direito. Obrigado. Vamos fofocar bastante aqui, falar de direito fofocando? Oh, com certeza. E no nosso time dos homens aqui, ele, Renato Melo, especialista aqui, que vai dar aula pra gente aqui. Fala, Renatinho, tudo bem? Tudo ótimo e obrigado mais uma vez pelo convite. Tá tudo muito lindo, parece vinho velho, quanto mais velho melhor. Segunda temporada vem melhor ainda do que a primeira, né? E cada assunto, né, Afonso? Nossa, a pauta que é o especial aqui, né? E esse primeiro já é pra pôr fogo bombástico. no programa inteiro. Pois é. Vamos já começar, então, colocando fogo aqui na tribuna? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Será que você lembra dessa música ou já escutou a música? Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita, a minha periquita? Pois é, essa música tá dando o que falar. E ela, Juliana Bonde, né? A Juliana Bonde, ela canta que vai dar a periquita pra ninguém menos, ninguém mais do que o padre Fábio de Mello. Ela vai dar a periquita pro Fábio de Mello e ela fala que o padre de Mello pega a periquita escondida. Essa é a parte que não ficou muito legal. Porque dar a periquita pro padre de Mello, ela diz que periquita aqui na matéria é o passarinho e tá tudo certo. Mas ela dá, é uma conotação um pouco um duplo sentido. Sem dúvida. E a questão da música aqui é que ela não cita só o padre Fábio de Mello, ela cita padre Fábio de Mello, ela fala Lula, que vai dar periquita pro Lula, mas não vai dar porque ele rouba. Pro Bolsonaro vai dar uma metralhada na periquita. Luan Santana ela vai dar, mas resolve não dar porque pode ser que ele não goste da periquita. Boninho. O Boninho ele vai dar pra participar do BBB, né, Adélia? Gustavo Lima quer separar, então pega qualquer periquita. Ou seja, a encrenca aqui eu acho que pode vir. E a gente vai discutir aqui se isso vai dar processo ou não. Juliana Bonde diz que tem medo de processo. Falou que pode dar processo e ela tá um pouquinho assustada, mas ela acredita que esses nomes citados são maiores do que isso e não vão arrumar encrenca. E aí eu quero ouvir os meus especialistas aqui para saber se nós vamos ter encrenca jurídica aí, se nós vamos ter processo em cima da música Quem Vai Dar a Minha Periquita. Fernanda, quer começar aqui ou eu leio a matéria? Você já dá uma iniciada aqui nesse assunto. Eu só posso dizer o seguinte, as pessoas precisam tomar cuidado, Afonso, em relação, tudo elas dizem, é a minha liberdade de expressão, de colocar na música o que eu quero, o que eu acho, mas a sua liberdade de expressão é limitada, até que não atinja o direito, a imagem do outro. E quando ela ataca diretamente o padre Fábio de Mello dessa maneira, gente, isso é um absurdo. E todos os outros, né? E todos os outros. Porque ali teve o Luan Santana, a Lula, Boninho. E em relação ao padre, eu entendo que ela atingiu ali uma categoria. Porque toda pessoa que é católica pode se doer com o comentário, com a música dela. Sim, e pode ser considerado crime até, pode entrar em difamação, que é quando atribui palavras ou qualidades negativas. Porque ela não fala assim, o padre... Porque, por exemplo, Luan Santana, ela fala assim, o Luan Santana pode não gostar de periquita. Então ela tá dando assim, pode ser que ele goste, pode ser que ele não goste. Agora, ela tá falando. Ela tá falando que talvez não, ele mas seja o padre, gay. mas o padre ela fala assim, ele pega a periquita escondida. Exato. Então o outro pode não gostar de periquita, já o padre pega a periquita escondida, ela afirmou. Aí ela traz para debate o quê? A discussão sobre o celibato.
dele, concorda? Não. Ela coloca em xeque, na verdade, o celibato dele, digamos, a vida dele, né? A vida pública dele e a vida religiosa dele. Como médico, desculpa, como padre, né? Agora, sacerdócio. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Querem entender o porquê de tudo isso? Porque ela vai lançar o canal OnlyFans dela. Então, pra lançar o canal dela, ela criou essa música que leva pra uma conotação bem sexual. E aí ela tem o lançamento aí do canal dela no OnlyFans. Eu não sei exatamente se é no OnlyFans, mas é algum canal privado, assim, privê, onde ela e as dançarinas da banda se trocam e tal. E o que ela fala? Que, na verdade, diante desse cenário difícil pros músicos no Brasil, considerando a pandemia, então para receber algum dinheiro, eles optaram aí em abrir essa questão do lado, exploração até do até aí tudo bem. É uma decisão dela, e ok. O objetivo dela, então, ela conseguiu, porque ela trouxe mídia. Trouxe, todo mundo tá falando da periquita dela, né? O vídeo, sabe? Inclusive, eu até ouvi a música, ele ainda tá lá no ar ainda. Então, ninguém tirou, né? Os gestos dela dançando, ela deixa claro. Ela deixa muito claro. Deixa eu falar aqui a matéria pra vocês entenderem. Juliana Bond, vocalista do Bonde do Forró, entrou pro Trend Tops do Twitter nessa segunda-feira após o lançamento da nova música Quem Vai Querer a Minha Periquita. Na canção que é inspirada, olha só, numa sátira dos Trapalhões, que Zacarias canta pro Didi, Papai, eu quero me casar. Ela fala que vai dar a periquita pro Gustavo Lima, Boninho e até pro Fábio de Mello. Eu vou dar minha periquita pro Fábio de Mello, que pega a periquita escondida, é o que ela canta. Na hora que eu tava gravando a música, eu já fiquei com medo, mas acredito que as pessoas que citei são muito maiores que isso. Ninguém vai ligar pra isso. Eu não sei não, porque eu acho que dá uma estragada aqui. A música foi lançada para divulgar o conteúdo adulto. A cantora explicou também que o lançamento foi uma estratégia para divulgar a assinatura do seu conteúdo adulto. Eu falo aqui que é OnlyFans, mas eu não sei. Ah, não, é disponível num grupo de WhatsApp, é algo mais privado. Você compra no WhatsApp dela. Das pessoas pagam R$38 por mês para ter acesso ao conteúdo adulto. Ah, deve ser um packzinho, né, de vídeos e tal. É uma assinatura. Mas é no WhatsApp. É no WhatsApp, uma assinatura. Fácil também? Vaza. Eu pago R$38 e saio divulgando. Mas aí que acontece o seguinte, essa divulgação é crime. Entendeu? Então o que vai vazar, mas se ela quiser tomar providências, ela pode. E ao conteúdo, se você ficou interessado aqui, o conteúdo fala o seguinte: as pessoas conseguem ver eu e as bailarinas trocando de roupa no camarim, que é o que a gente tá podendo fazer para ter uma renda extra, porque os shows estão sendo cancelados. Hoje em dia é muita censura, uma ditadura, ninguém pode falar nada, ninguém pode se expressar. Vi muita gente elogiando também, já que ninguém mais pode brincar. Diz que as pessoas gostaram aí da música da periquita, né, do Padre de Mello, do levanta Luan a mão, Santana. quem gostou. É isso, Juliana Bond. Então, assim, eu acho que você vai ter encrenca aí. Vamos só esperar se vai dar ou não, né? Pois é. Tomara que tenha, porque eu achei realmente um desrespeito e eu acho que se as pessoas não processarem, não tomar providência, cada vez isso vai virar moda, sabe? E é uma ofensa a uma categoria toda, então eu acho que precisa fazer alguma coisa assim. É isso, vem encrenca por aí. Não é, Afonso, limite. Precisa ter um limite. Ela quer se promover à custa, ofendendo outras pessoas? Como assim? Né? O Boninho é um homem casado, o Gustavo Lima é um homem casado, o Padre Fábio é um padre. Precisa ter um respeito antes de qualquer coisa. Concordo. Bom, as cenas dos próximos capítulos a gente vai aguardar para ver. Mas vamos então agora, porque tem aqui um desenrola que eu quero saber exatamente o que eles vão falar. Ok. Show. 10 minutos. Gravou, né? Bom, vamos pro Desenrola. Desenrola é aquele quadro onde as pessoas mandam suas perguntas. Vocês aí que estão em casa, que estão assistindo a gente, pode mandar suas perguntas. Se tá com dúvida, manda que esse time de especialistas aqui vai te responder. E a primeira pessoa mandou, acho que foi um vídeo aqui pra gente, né? Será que a gente consegue ver aqui, produção? Vamos dar uma olhadinha. O áudio não tá saindo aqui. Eu acho errado ela receber esse valor e não eu. Como eu procedo para alterar isso ou ter acesso a esse valor? Show, vamos lá. Então a pergunta que ele fez aqui é o seguinte: doutor Afonso, meu pai paga há anos pensão alimentícia para mim na conta bancária da minha mãe. Porém, ela nunca me criou. E eu acho errado ela receber essa pensão e não eu. Como eu devo proceder para alterar isso e eu ter acesso a esse valor? Gente, mas vamos lá. Se a mãe nunca criou e o dinheiro tá caindo na conta da mãe, já tem alguma coisa errada aí. Já começa por aí, né? A primeira coisa é a gente entender quem é que cria ele de fato. Talvez uma avó, uma tia. Então essa pessoa precisa procurar um profissional, provar isso
e pedir essa alteração, porque se a mãe sumiu, vive, sei lá. Agora, Renato, vamos dizer, hoje em dia, esse moço me parece um jovem de menos de 18 anos, vai 16, 17, sei lá, vamos pensar assim, é o que me parece. Ele pode estar sendo criado por ele, sozinho, tá? Ele pode morar na casa de tios, tal, não tem ninguém que efetivamente tenha o cuidado com ele, vamos dizer. Então, na verdade, ele como menor pode entrar com essa ação. Quem é o representante legal dele, que ele é menor, e como ele faz para receber o dinheiro na conta dele? O representante seria o próprio pai, É o que eu ia falar, é o próprio pai. Ele tem que conversar com o pai, né? Exato. Se o pai ele tá cumprindo e pelo menos pagando, graças a Deus, porque a gente sabe que a maioria dos pais hoje tentam burlar isso, mas se o pai está pagando, já é um grande passo para ele conversar com o pai, exato, para ver se pode depositar direto para ele. Eu não sei, eu posso estar enganado, que deve ter uns 12 ou 13 anos, ou parece uns 13 anos. Uns 13 anos. Ou se for uma tia ou uma avó, mas a mãe fica recebendo e que nem cuida dele. E outra, é importante pensar que precisa entrar com uma prestação de contas contra essa mãe. Ela tem que prestar contas do que ela está fazendo com o dinheiro, porque o dinheiro não é dela, né, Afonso? O dinheiro é do filho. Se ela não está fazendo esse repasse para o filho, coloca uma prestação de contas. Ela precisa mostrar o que ela está fazendo com esse dinheiro. Era exatamente o que eu iria passar. Porque antigamente existia uma discussão se caberia ação de prestação de contas ou não em questões de alimentos. E hoje o entendimento já é pacífico que cabe. Exato. Então, inclusive o próprio pai, ele pode ingressar com essa ação contra a mãe, para a mãe formar e apresentar. Então, ok, se não está gastando com a criança, para onde que está indo esse dinheiro? Certo. Exato. Tá, então nesse caso, para você que mandou a pergunta pra gente, então eu acho que o primeiro passo é até conversar com esse seu pai, entenda qual é a situação, eu acho que ele é o teu representante legal, ele pode entrar com essa ação, né, na verdade, para resolver a questão, e aí sim o dinheiro ir para as mãos da pessoa correta, que pode ser você, que pode ser alguém que está cuidando de você, ou até mesmo o teu pai pode cuidar de você, né, eu acho que não há necessidade, enfim. Então a primeira coisa eu acho que é conversar com o pai para tentar direcionar essa questão. Fechou? É isso mesmo, gente? Certinho? É isso. E peticionar no processo pedindo alteração da conta. Tá, legal. Vamos lá, então. Próximo tá na mídia aqui, a gente tem Gustavo Lima. Gustavo Lima aí que tá nas paradas de sucesso, comprou um jato novo esses dias, eu vi, um jatão e tal, não sei o quê, pra turnê dele na Europa. Gustavo Lima é processado por dona de número de telefone divulgado em música. Aquela música dele, Bloqueado, né? A música tá fazendo o maior sucesso. Só que, infelizmente, quem fez a música, na verdade, não foi o Gustavo Lima que escreveu a música. Tem um cara que é o autor da letra, né? O cara o compositor, na verdade, ele fez e aí ele colocou um número aleatório lá que, por coincidência, acabou sendo o número de alguém. Imagina você ter lá o teu número divulgado na música do Gustavo Lima. E essa pessoa diz que não tá vivendo, que a vida dela tá um inferno, que todo mundo liga pra ela pra falar com o Gustavo Lima. Exato. Eu até peguei algumas informações. Você pegou o número, Renato? Você pegou o número? Qual é o número? Pelo amor de Deus. A gente podia ligar aqui ao vivo. Também. Olha só, são 300 ligações por dia e 2.000 mensagens por dia que essa moça recebe. Verdade. E ela é vendedora, trabalha com um número. Então, aí ela até tem uns prints. Eu li uma matéria, acho que foi no G1 aqui, eu peguei. Tem uns prints que ela colocou assim, postaram, e que o pessoal manda a própria letra da música pra ela. Aí o pessoal, assim, embalada, bebendo, de madrugada, o pessoal fica mandando mensagem pra ela, fica ligando, fica importunando ela muito. Eu acho infeliz o compositor que fez a música e não conferiu. Ele deveria ter comprado... Foi sem querer. Comprado um chip, né? Chip, olha, que boa ideia. Compra um chip, vê se cabe e fala, olha, Gustavo, esse número aqui, cuida dele durante um tempo, coloca um crédito. Às vezes, necessariamente, você comprou um chip, mas se é outro prefixo, pode ser o mesmo número em outra localidade. Porque eu achei uma outra pessoa, quer ver de onde ele é? Que também está com o mesmo problema? Só que o que ele fez? Ele está com o mesmo problema desse número. Quer ver de onde ele é? Ele é de Ribeirão Preto. Ah, essa daqui acho que é do Mato Grosso. Essa é de um estado, essa é de Ribeirão Preto. O que ele fez? Os fãs estão ligando e pedindo, falando, você é o Gustavo Lima. O que ele fez? Uma campanha de doação, pedindo para todo mundo doar dinheiro. Achei até que bacana. Mas doar para ele? Não, para ele não, para um instituto. Ele até fala aqui, ó. Na verdade, assim, ele fez do limão a limonada, mas eu acredito que ao pé da legislação realmente foi um erro. Foi. Inclusive, nós temos aí a LGPD, que é a legislação que está em vigor, né? E
a questão do tratamento dos dados, ela é extremamente séria. Então, esse número dela não poderia ser compartilhado, não poderia ser divulgado. Piorou numa música. É que nunca se imaginou que esse número era de alguém. Ah, mas se eu vou colocar numa música, eu consulto. Afonso, você testa. Ainda que tenha outros DDDs, Fê, eu acho que vale a pena. Você imagina, um Gustavo Lima estreando lá uma música, o quanto que não vai fazer sucesso. Então, assim, eu acho que poderia ter uma pessoa que em um dia, em menos de 1 hora, ele faria essas tantas ligações para todos os estados, veria os telefones, poderia até propor comprar aquele número, fazer os contratos. Gente, tá certo. É que faltou um cuidado. Não se pensou nisso no momento. Aqui, só pra entender, né? A música bloqueada do cantor Gustavo Lima tá bombando. Com mais de 26 milhões de visualizações no YouTube, o hit vem fazendo mais do que sucesso. Tem trazido muita dor de cabeça pra ele, né? Ele tá sendo processado por uma mulher, porque o número de telefone que ela canta na música pertence a ela. A autora tá pedindo de Gustavo Lima mude a letra e quer uma indenização de 105 mil por relatar sofrer trotes e importunações. O processo tramita na 24ª Civil desde dezembro. A assessoria de Gustavo Lima, por intermédio do advogado X, informou que ele não tem conhecimento do processo e que irá aguardar a citação. Vale lembrar que ele não é o compositor. Bom, então esse processo ainda não chegou ao conhecimento do Gustavo Lima, mas existe, o advogado dela já falou aqui. Fale, Adélia. Na verdade, sobre o valor, eu acho até que ela foi bem prudente, porque assim, 105 mil não é nada, porque não vai enriquecê-la. E, por outro lado, só essa polêmica com a música já gera visibilidade para a música. Sim. É uma coisa muito louca, mas só a polêmica da música já faz as pessoas quererem conhecer a música. E considerando o tamanho do artista Gustavo Lima, eu entendo que ela foi extremamente ponderada, mesmo o colega que ingressou com a ação foi ponderado no pedido, porque eu até acredito que se fosse eu pediria mais. Porque é o Gustavo Lima, então, assim, quem lida com essa questão de visualização, direitos autorais, sabe que esse número aqui que ela está pedindo, ele arrecadaria num dia com essa música. Então, por tudo isso, eu entendo, se fosse o advogado dele, entraria em contato com essa cidadã, faria um belo de um acordo, já daria logo dinheiro para a moça, sabe? Compra o número dela, né? Compra o número dela e tá resolvido. Eu acho que é uma solução. Compra o número, troca o número. Até mesmo porque o pedido dele pra trocar a letra, ninguém vai trocar a letra nessa altura do campeonato. Deve ter já batendo uns 30 milhões aqui de views aqui. Mas ninguém vai trocar a letra. Compra o número dela, né? Faz um acordo, acho fala, me dá o número. Paga pra ela a indenização, compra um número e tá resolvido o problema. Sim. E da próxima vez toma as cautelas, né? Porque eu fico imaginando alguns erros assim que eu entendo que são muito grosseiros para alguém que tem uma estrutura do tamanho do Gustavo, né? Como que passa isso? Eu fico pensando, gente, cadê, sei lá, eu não vou falar o jurídico, mas eu digo assim, cadê alguém para poder assessorar, informar, orientar, né? Agora, vocês acham que 105 mil é uma indenização razoável para isso? Eu achei baixa. O que eu falei, se fosse eu pediria mais. Ele foi bem assim, ponderado. Você acha ok? A mulher não vive, não tá trabalhando, vai ter que trocar o número dela. Mas a gente sabe também. A ideia também da indenização não é deixar ela rica. Não, mas 105 mil não enriquece ninguém. Sim, então, acho que então, assim, eu acho que pelo amor de Deus. Não dá nem pra comprar um carro. Porque hoje em dia eu tava vendo um Gol. Vamos comprar um Gol zero, né? 90 mil. Tipo um Gol, que era um carro de entrada. Que era carro popular. O carro de entrada, 90 mil. Tirei a habilitação, comprava um Gol. Agora não dá. Tirei a habilitação, compro bicicleta. Sabem quem é que teve problema também com alguma coisa assim? Foi o Gabriel Pensador, aquela música que ele tinha. 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Ele teve o mesmo problema também lá atrás. Era o número de alguém? Era o número de alguém, parece. Ainda falava que era pra molhar o biscoito, gente, que absurdo. Bom, então tá. Então, Gustavo Lima, eu acho que vai ter problemas aqui, mas eu acho que a solução é fácil nesse caso pra ele. Eu acho que não foi intencional. Ele tem o dinheiro. É ruim quando não tem. Afonso, e essa nota que ele ainda não sabe tudo mais, eu acho que sabe, né? Assim, ele ainda não sabe desse caso, ele sabe, o negócio ganhou mídia. Não, e também não pelo que ganhou mídia, porque os clientes que são lá do meu escritório, por exemplo, eu coloco o número dele num rastreador, entrou um processo contra ele, em qualquer lugar do Brasil, chega um e-mail para mim. Eu não preciso esperar ele ser citado. Então, com certeza, o advogado do Gustavo Lima também tem a mesma coisa. Né? Não foi citado, ok. Mas tem ciência. Legal, tal, ok, mas tem ciência. Está por vir, né? Bom, e a gente tem um Desenrola 2 aqui, tem pergunta aqui na tela, o pessoal mandou um vídeo pra gente, vamos ver. Afonso, a
Show. Assédio moral. É um tema que é muito bem falado, as pessoas querem saber bastante, mas as pessoas confundem, né? O assédio com o dano moral. O assédio é quando você... Acho que, Fernanda, você pode explicar isso, que eu sei que você vem aí com o teor todo, tudo explicadinho. Vai, vamos lá. Eu vou explicar para vocês o seguinte. O assédio moral gera o dano moral. Então, eu vou trazer para vocês o significado do assédio moral. É a exposição de pessoas em situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. Vamos trazer aqui alguns exemplos, Afonso. Aqueles apelidos. Às vezes a pessoa se sente ofendida com aquele apelido. Exato. As pessoas entendem que aquilo é uma brincadeira. Mas é um apelido que ofende o outro. Uhum. Então, precisa tomar esse cuidado. Por exemplo, a gente vê muito assim nas empresas, né? Ô, Ceará, né? O apelido do cara é Ceará. E Ceará. E o Ceará não gosta de ser chamado de Ceará. Exatamente isso. Né? Ou, por exemplo, a pessoa te dá uma meta que não tem como atingir aquilo. Aquilo é impossível. Eu nunca vou atingir essa meta. Você ficou por último. Rubinho Barrichello. Olha o Barrichello. Como atingir aquela meta? Ou aquele empregador que te coloca no ambiente de trabalho isolado de outras pessoas. Tá. Ele está te constrangindo ali no seu ambiente, ele está fazendo um assédio moral com você. Quando ele faz cobranças indevidas, ele briga com você na frente de todo mundo. Exato. E isso gera a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso? Dá o direito do empregado entender como rescindido aquele contrato e receber todas as verbas rescisórias como se ele tivesse sido dispensado. Isso a gente fala de rescisão indireta. Então, ele vai receber saldo de salário, férias, 13º, aviso prévio, vai sacar o FGTS, multa de 40%, além do pedido do dano moral. Então, essa é a diferença. Assédio é o que envolve, é o constrangimento que você passa. E esse constrangimento te dá o direito de pedir dano moral na justiça. Tá, agora indo na pergunta, exatamente no ponto que ela coloca aqui pra gente, ó. Até que ponto as atitudes de um chefe deixam de ser normais e aceitáveis e se tornam assédio moral? Desde a hora que te incomoda. Desde o momento. Era exatamente o que eu ia falar. Me incomodou, não é aceitável, porque aquilo tem que ser aceitável aquilo que eu gosto de estar. E pensa assim, incomodou, talvez o ambiente é descontraído de trabalho, me incomodou. Relate para o RH, esteja documentado. Olha, aconteceu a postura X e isso me incomodou. É o que eu ia comentar. Eu acho que a comunicação, nesse caso, é fundamental. Para ela conseguir fazer a prova no seu trabalho. Porque, às vezes, a pessoa ela tá até rindo, né? E aí as outras pessoas falam, poxa, mas nunca ela falou que isso era ofensivo. Ela dá risada, a gente dá até risada para não ficar tão feio, né? Olha, para passar menos vergonha. Exato. Vou falar para vocês um exemplo meu. Quando eu era estagiária, eu trabalhava no departamento jurídico grande de uma instituição. E lá, o meu chefe era só chegar e começava a contar piada de negro. Qual que é a diferença de repente, um macaco e uma mulher grávida? Tipo assim, os dois estão esperando macacos, um carro com pneu furado e uma mulher grávida. E eram várias piadas, uma atrás da outra. Nossa, e aquilo me incomodava, só que eu precisava do emprego. Eu precisava continuar. E aí você falava... Então, assim, você fingia, dava... Sabe a famosa risada amarela? Tá. Mas assim, machuca, incomoda. Lógico. E eu acho que é inaceitável. Hoje eu tenho uma outra visão. E acho que mesmo cada vez precisando, se eu tivesse hoje o conhecimento que eu tenho, Exato. eu iria sair de lá, procurar o Ministério do Trabalho, procurar um advogado e tomar providência. Conhecimento hoje é tudo, né? A gente já vive em um momento que isso é intolerável. E por menor que pareça ser aquela brincadeira ou aquela piada, precisa ser relatada. Se ofende a própria pessoa, eu acho que é super personalíssimo isso, né? Exato. Porque para outra pessoa pode ser tranquilo. Mas se ofende a essa moça, por exemplo, relate para o chefe, o RH, e se for recorrente, aí sim, aí você procure seus direitos, procure, né, a rescisão indireta e tem base para isso, né? E lembrando que você vai precisar fazer provas desse assédio moral. E é isso que o Renato e a Adélia falaram aqui, Afonso. Como eu vou fazer essa prova? A situação me incomodou, relatei para o RH, tudo documentado. Eu relatei para ele. Nossa, a situação persistiu. Relata novamente. E aí você vai fazendo provas disso. Inclusive, é importante o empregador ficar atento, porque muitas vezes a brincadeira, a chacota, ela não vem, digamos, do superior.
muitas vezes aquela chacota começa ali pelos colegas, mas também é obrigação do empregador Exato. prezar por um ambiente saudável de trabalho. Então, se ele observa aquilo ali, ele mesmo tem que chamar a equipe, falar que não pode, que ali dentro ele não aceita e que se continuar, serão punidos. Uma dica legal aqui, pelo que a gente está falando, é a questão do apelido, né? Evitar apelido, evitar constranger alguém, metas, não ficar expondo a pessoa, porque se o ambiente ficar desagradável, essa pessoa pode sim processar, e o limite é quando o negócio fica ruim para ela. A gente pode trazer outro exemplo aqui. Eu dei folga para o departamento inteiro, só não dou para determinada pessoa. É estranho. Não deixa de ser um assédio moral. Gritos, bater a mão na mesa. Férias. Todo mundo pode tirar as férias, por que eu não posso? Claro, o empregador que decide qual o período de férias. Mas se ele tem essa flexibilidade com o empregado e só com aquela pessoa determinada não acontece, tá esquisito. Então, fiquem atentos, observem. Show. Boas colocações. Bom, vamos falar de Big Brother Brasil, BBB. Olha aqui, Mayra Card decide processar o humorista da Globo após briga. E parece que a Maíra tá dando uma confusão, né? O marido tá lá dentro. Ela tá ganhando dinheiro com o marido lá dentro, tá certo? Não, e assim, ela. O marido ela tá esperta, O marido lá dentro. Falar de Big Brother é com a Adélia, né? A Adélia vai dar o pitaco, daqui a pouco ela dá o pitaco aqui. Mas assim, a Maíra, o marido dela que entrou, todo mundo assim, nossa, esse cara já entrou queimado. O cara deu a volta por cima, tá lá crescendo a cada dia. E é isso que eu gosto do Big Brother. Tá crescendo a cada dia. E parece que a Jade Picon foi orientada fora a se afastar dele, porque ele era o cara que ninguém poderia se aproximar. Então ela não tá entendendo o que tá acontecendo, por isso que ela tá se pegando com ele, pelo que eu entendi. Mas aqui a história é que a mulher dele, de fora, tem arrumado inúmeras encrencas, e uma delas é porque o Paulo Vieira, que vai estrear um quadro no BBB 22, ele teria dito que a empresária foi gordofóbica porque reclamou que o Arthur Aguiar comeu pão. Ela que é coach de emagrecimento, então ela faz todo um trabalho aí para deixar as pessoas com o corpício no lugar. Parece que o marido é proibido comer pão, não pode comer pão na casa dela porque pão engorda. E aí ele comeu um pãozinho e aí teve encrenca, ela falou, e aí gordofobia. Fê, o que é gordofobia? Vai. Gordofobia é a aversão à gordura e às pessoas que estão acima do peso, fazendo que se sintam inferiores aos outros. Mas assim, eu vi... Mas será que foi tudo isso? Não foi. Ela brincou. Era uma brincadeira. Pensa assim, gente, ela é uma coach de emagrecimento. Claro, aqui são pontos de vista de 4 pessoas. Eu entendo o seguinte, ela é uma coach de emagrecimento. Chegou lá, o Arthur começou a comer tudo e mais um pouco. E o Arthur tava longe de casa, porque em casa não pode comer nada. Fê, e detalhe, o Arthur é marido dela. É marido dela. Ela não tá criticando outra pessoas que estão comendo pão. E ela brincou, eu fiz um trabalho nesse seu corpinho pra você entrar aí e você tá comendo pão. Não que ele não possa comer o pão. Sim. Eu entendi o corpo dele, ela é a mulher dele. A mulher dele, ela fez uma brincadeira com ele. Eu também achei que foi brincadeira. No meu ponto de vista, eu vi o vídeo, eu não vi nada demais. Ao contrário, eu tô vendo que ela tá usando essa mídia dele no Big Brother e a dela para dar uma alavancada a mais do que ela já tem. Exato. Não, e o pior, eu acho que o Paulo Vieira aqui, eu adoro ele. Eu também acho adoro. Um humorista incrível, mas ele se perdeu tanto que ele fez esse tweet, né? E associou a gordofobia e a tantas traições dele. Aí ele traiu 16 vezes ela, né? Isso, aí ele ofendeu, aí ele trouxe isso, falando que ela era gordofóbica e tudo mais. Eu acho que ele passou do ponto, tanto que ele apagou esse tweet dele. E depois ele ainda trouxe uma questão de racismo também. Você acha que preto não tem advogado? Desnecessário não foi também. E ela fala que pra ela, gordofobia é inadmissível. Uma coisa que eu tenho muito repulsa por pessoas gordofóbicas. Eu trabalho com emagrecimento. Então, se tem uma pessoa que tem lugar de fala dentro de emagrecimento, essa pessoa sou eu. Falou ela. Eu acho mesmo. Eu acho que ela sabe trabalhar com isso. Agora a Adélia, acho que não. E o bom é isso, né? Os pontos de vista na verdade, assim, eu falo muito sobre o limite do humor. Que nem tudo é piada, nem tudo é graça. Existe um limite. E a brincadeira, eu concordo com o Renato, ele meio que se perdeu. Quando ele chamou ela de gordofóbica, não é simplesmente um chamamento, é uma injúria. Está previsto lá no artigo 140 do Código Penal. Então, ele fez uma acusação, porque hoje você acusar uma pessoa de gordofóbica é muito sério. Inclusive, uma pessoa como ela, que trabalha com a imagem, trabalha com o público. Isso. Então, ela trabalha com isso. Imagina as pessoas que estão gordas, não vão procurar mais ela. Contratá-la e ouve falar que ela é gordofóbica. É a mesma coisa, digamos assim, eu vou contratar com alguém e ouço falar que a pessoa é racista, eu não vou lá.
Então, isso está impactando, ao meu ver, até mesmo na carreira, na vida profissional dela. Verdade. Então, eu acho que é válido, sim, um processo. Os humoristas, eles precisam ser processados, precisa doer no bolso, para eles entenderem que o humor tem limite. O que faz um sorrir vai fazer o outro chorar. Então, assim, tem um limite para isso, não é sair falando, escrevendo o que quiser. Então, eu acho muito válida a atitude da Mayra, super apoio. Eu acho que a brincadeira que ela fez ali foi em relação ao marido dela, uma questão, e não daria o direito para ele ir lá e acusá-la de gordofóbica. O Paulo Vieira porque o que ele fala? Gordo, Não sei. Ele fazia o programa com o Fábio Porchat, junto lá na Record, depois ele foi pra Globo e ele tá lá. É um cara conhecido já. Brilhante, roteirista, inclusive. Engraçadíssimo. Ele hoje ele faz mãe, aquele Bebê Terapia. Sim, de terça-feira, que né? é o quadro lá do Big Brother. Mas o que ele falou impacta diretamente, é isso que a Adélia falou, na atividade do que a Mayra faz. Então, o reflexo disso, agora, gente... tem uma colocação que ele fez aqui que eu achei estranha. Branco acha que só eles têm advogado. Você sabe por quê? Ele tirou o tweet dele aqui. Tirou. Ele quis dizer que algum advogado... E aí a Maíra foi lá e falou que ia processar. Saiu em algum lugar. Mas por que ele fala isso? Branco acha que só ele tem advogado. Porque ela falou que ia processá-lo. Aí ele quis dizer o seguinte, eu sou preto, mas eu também tenho advogado. Mas ninguém entrou na questão de cor, né? Ele trouxe isso. O que não é legal, vamos dizer, né? Desnecessário. Totalmente uma colocação errada, distorceu a história. Completamente. Esse processo vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar. Em que pese, eu acho que não é tão... Se bem que, pelo que a Adélia falou, direciona muito pra carreira dela, prejudica ela profissionalmente. E outra, olha aqui, o valor que ela pede... Ou melhor, desculpa, ela fala, eu não vi aqui o valor. Não. Eu já deixei de aceitar cliente porque alguém me avisou. Falou, Adélia, esse cantor aí, não sei o quê, ele é racista. Ele já postou várias coisas, assim. Então. Falei, então no meu escritório ele não pisa. Nem o dinheiro dele eu quero. Então isso é muito sério. Então quando ele coloca lá gordofóbico, por mais que ele seja humorista, nem todo mundo vai ver dessa forma. Porque aí vai ver ela reclamando que o marido comeu. Vai associar uma situação com a outra... E ela vai perder cliente. Eu estou gordinha assim, mas eu não vou contratar a Mayra, né? Mayra. E eu acho que realmente ela tem esse lugar de fala se nós pensarmos que ela faz esse trabalho de emagrecimento, as pessoas procuram ela buscando uma saúde, porque a gente sabe que esse tipo de gordura, o excesso de peso, acaba sendo uma doença. E ela ajuda as pessoas. Eu acho que ela não conseguiria todo esse sucesso que ela tem se ela fosse uma pessoa gordofóbica. Sim. Com certeza. Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Agora, a conta não fecha, né? Eu acho que às vezes o ego até dos artistas em simplesmente tirar, fazer uma ligação, não é, Adélia? Se ele ligasse aqui pra falar assim, desculpa, eu passei do ponto, sabe? Encerra, gente, uma conversa. Mas o ego, né? O orgulho fica tão grande que aí a pessoa toma proporções muito grandes, né? Bom, e aí vem mais perguntas aqui. O pessoal de casa pode mandar o seu vídeo, como a gente estava falando aqui. Manda teu vídeo, manda tua dúvida. A gente tem um aqui bem legal aqui. Bora ver. Doutor Afonso, os auxiliares de manutenção elétrica, os forneiros de padaria e os açougueiros têm direito a receber adicional por periculosidade e insalubridade? Boa, então vamos lá. Obrigado aí pela tua pergunta. Os cargos de auxiliar de manutenção elétrica, forneiro de padaria e açougueiro têm direito a receber adicional de periculosidade ou insalubridade. Aí aqui a gente tem um pouquinho de cada, né, Fê? É verdade. Porque, na verdade, o açougueiro, ele entra numa câmara fria, então ele entra ali num ambiente que é insalubre, que faz mal para a saúde dele, mas que não mata ele de uma vez só, né? Então, entrar na câmara fria, entrar e sair da geladeira, vamos dizer assim, não mata você de uma vez, mas vai consumindo a tua saúde, vai te prejudicando, você vai pegando uma gripe e tal. Então, nesse caso, ele tem direito adicional de insalubridade. O caso do forneiro de padaria, a mesma coisa, né? Porque tá ali quente, naquele ambiente quente demais. Já o auxiliar de manutenção elétrica, ele mexe com eletricidade, que é diferente, porque uma vez que você coloca o dedinho na tomada ali, toma um choque e morre na hora. Eu não sei se vocês viram a matéria que aconteceu esses dias de uma moça que foi atravessar a rua ali na Marquês de São Vicente, em São Paulo, e ela encostou a mão no poste. E o poste estava, sei lá como é que fala, estava com energia
energizado e ela morreu na hora. Uma mulher de 46 anos. Eu não vi isso, não. Foi. Agora, Pois recente, acho que faz uma semana. Então vamos ler. Nesse caso, você que é eletricista aqui de manutenção, colocou a mão num lugar que estava energizado, tomou um choque, pode morrer na hora. É diferente. Então quem pode morrer na hora, sim, ele recebe o adicional de periculosidade, que é diferente do adicional de insalubridade. Fê, complementa? Primeiro, a gente tem que também deixar claro o seguinte, Afonso, que tanto o adicional de insalubridade e periculosidade não está relacionada à função, e sim aos riscos. Então, assim, depende do risco. Depende também que sempre vai ter que ter uma perícia. Olha só que interessante, a Fernanda falou uma coisa muito legal. Por exemplo, você trabalha numa padaria, só que a padaria fica naquelas lojinhas do posto de gasolina. Então você tem o perigo de explosão, porque o posto de gasolina pode explodir. E por que pode explodir? Porque tem tanque no chão ali embaixo de combustível. Então você, pela padaria, você recebe o adicional de insalubridade, porque você está lá no ambiente quente e frio. Só que como o local fica num posto de gasolina, você tem que receber o periculosidade, porque pode explodir e morrer a qualquer momento. Exato. Então a gente sempre tem que pensar que não está associado à função em si, em relação ao risco do ambiente. E quem vai dizer para a gente esse risco é só um perito. Até porque a lei traz para a gente que se ele usa equipamento de proteção individual e esse equipamento de proteção, os EPIs, suprem os riscos ou diminuem a porcentagem que traz a lei, talvez ele não receba a insalubridade, né? Tudo vai depender de uma perícia. Então, isso precisa ficar claro. Ah, eu tenho ou não tenho insalubridade? Claro, aqui o que o Afonso trouxe, o que a gente fala, aqui tem cargos, funções que habitualmente têm periculosidade ou insalubridade, mas tudo vai depender do seu risco, que vai um perito, vai analisar qual é o grau, e se o equipamento de proteção individual que você recebe do seu empregador é o suficiente para diminuir esse risco. Se não é o suficiente, você vai receber tanto o adicional de insalubridade ou periculosidade. Lembrando, né, Afonso, que não consegue acumular os dois. Não. Vai ter que escolher aí, vai ter que fazer o cálculo qual que vale mais a pena para você. E na verdade sempre vale mais a pena o adicional de periculosidade, vamos dizer assim. Sim. Porque você acaba recebendo aí, o de insalubridade é 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Já o adicional de periculosidade é 30% sobre o salário da pessoa. Então, normalmente, é mais benéfico receber o adicional de periculosidade. Tá certo? Bom, vamos falar aqui de... Olha, mas os artistas estão dando o que falar, hein? Tem um advogado aí cobrando 100 mil reais da cantora Ludmilla na justiça. E parece que esse advogado está alegando gastos com câncer e cobra honorários da cantora pelos serviços prestados em 2016. Gente, eu li a matéria, vou querer que vocês comentem, mas o que eu... Assim, qual foi a minha conclusão? Eu acho que existe muito aquela troca de permuta, parcerias, e a Adélia, que eu acho que está nesse meio, sabe falar bem. Eu acredito que ninguém faz um contrato, começa a prestar serviço para alguém sem um contrato assinado. Então aqui não existe contrato assinado entre a Ludmilla e o advogado. Ele diz que combinaram os honorários da tabela da ordem, e a Ludmilla provavelmente deve dizer que é uma permuta, que eu acredito que tenha sido, mas agora ele vem e cobra. Não sei, é a conclusão que eu tirei lendo aqui os documentos. O que vocês acham? Olha, o próprio estatuto da OAB, ele determina que a tratativa, a prestação de trabalho do advogado, ele tem que ser formal, ele tem que ser escrito. Então, o fato dele não ter esse contrato já causa uma certa estranheza. Porque eu lido bastante com artista, lá no nosso escritório tem vários, mas o primeiro passo é o contrato de honorários. Então, mas existe esse caso da permuta, né? No contrato no meu escritório eu não faço permuta, eles pagam do mesmo jeito. Mas ainda que eu fizesse, eu faria o contrato com permuta. Tá. Só que aí essa permuta também tem que avaliar porque nós não podemos fazer publicidade. Então, geralmente, quando eu faço um contrato de publicidade de um artista, para ele divulgar uma loja, divulgar uma concessionária, alguma coisa, é um segmento que pode ser divulgado. Então, existe a possibilidade de uma permuta em publicidade, da troca da prestação de serviço pela publicidade. No nosso caso, como advogado, já não existe essa possibilidade. Mas o artista, ele pode, por sua vez, fazer uma postagem falando, olha, esse é meu advogado, está fazendo o processo para mim, porque é uma postagem que não foi o advogado que fez, é um terceiro fazendo, isso pode até acontecer. Não há limitação no Código de Ética. Então, vamos dizer que é uma publicidade camuflada. Então, só que aí como você coloca isso no contrato?
Então, aí que Entendeu? tá. Por isso que não tem Ele não contrato poderia aqui na colocar história. no contrato. Eu acho que não. Só que a Adélia é de Afonso. 2016, Renato. Então como é que 2016, 2017, 2018, 2019, eu 2020, lembro 2021, disso, ó, 2022? São 6 anos pra ele vir cobrar agora. Então, eles falam, acho que de 2 processos aqui. Um foi contra a Val, eu acho que foi um comentário em um Da Val carnaval Marchiori. que ela fez sobre o Aham. cabelo dela, eu lembro disso. E outro foi o Marcão do Povo, que é um jornalista, ele foi até demitido, salvo engano, eu acho que da Record. O advogado faz prova sendo o advogado desses 2 processos. Então, eu acho que prova maior, eu acho que já tá aí. Não, ele provou que trabalhou. Agora ele vai ser. trabalhou, agora e o que Mas ele se ela cobrou? não pagou... Então, mas aí a defesa vai vir aí a dizendo prova que é dela. permuta. A Então, mas defesa permuta fala. do que, Afonso? Eu não É, sei, mas assim, eu acho que a defesa vai vir falando que é permuta. E aí ele ingressos de show, sabe? Eu acho que não. Eu acho que ele precisa Ingresso cobrar de show ingresso foi de show, ótimo. não. o que vai ser de permuta? Eu O acho que a permuta Ludmilla é tipo, poderia? ah, sou advogado da Ele é o Ludmilla, advogado da entendeu? Ludmilla. Mas fato é, o artigo Eu acredito 22 que não. do Estatuto da Advocacia diz que, independente da forma, tem validade a prestação de serviço advocatício. O advogado vai ter um Então. pouco mais de trabalho, porque ele vai ter que fazer essa prova. Não, Fê, mas ele tá lá nos autos. Sim, ele mas é ele o vai ter, advogado em relação dos ao quanto ele autos. cobrou. Ah, não, tá. Isso sim. Mas aí ele pode pegar a própria tabela E do dá o- ano Sim. e aí atualiza o valor. Eu acho que tá claro aqui que ele prestou serviço. Se não tinha contrato, eu acho que nesse caso aqui o azar é dela. Porque se foi uma permuta ou tal, como que ela vai provar isso agora? Entendeu? Pode Porque ser, sim. o cara prestou o serviço, o advogado prestou e precisa ser pago por isso. Eu acredito que o que aconteceu? Poxa, advogado de uma famosa. Eu acho. Entendeu? Daqui que eu faço. Daqui E que eu faço, hoje- não vou cobrar. E agora e ele hoje vem cobrar porque A tá água bateu na bunda e ele tá precisando de dinheiro. Ou então Aí ela ele precisa pode ter receber. substituído ele. Exato. Ela E aí, trocou, assim, eu servi até agora, eu não vou servir mais. vou cobrar meus honorários. Porque existe também. Mas o erro isso, aí né? foi porque não teve o contrato. Porque não teve Independente contrato. da permuta ou não. Se É. fosse, tinha que estar no contrato a A permuta, advogada como a precisa Adélia fazer falou. Sim, contrato, contrato. gente. Contrato. É. tudo- Mas não tudo impede escrito dele entrar com sempre. ação e cobrar. Porque o nosso estatuto aqui de ética E o valor? diz que independente da forma. E o valor 100 também, mil, né, né? Fê? 100 mil, assim... Pra Ludmilla, Dinheiro, vai. Não, Dá pra comprar um gol, igual a Dá gente pra falou. o gol. Mas pra Mas Ludmilla, mais pra Pra Ludmilla é um valor Ludmilla. ok. É, Afonso. tem muito a Ludmilla. Ludmilla, paga o advogado, Ludmilla. Paga o Resolve advogado. isso. É, eu acho que tá tudo certo, tem que pagar certo. mesmo. Bom, vamos lá então. Agora a gente tem mais um vídeo aqui do pessoal que manda pra gente. Esse aqui é um caso de adoção, me parece. Que ele perguntou alguma coisa pra gente. Vamos dar uma olhadinha pra saber exatamente qual é a dúvida desse nosso seguidor. Doutora Afonso, fui criada pela minha tia desde os 5 anos de idade. Ela é esposa do meu tio biológico. Gostaria de saber se posso ter o sobrenome dela. Não fui adotada formalmente, mas ela me criou desde pequena. Como devo proceder? Olha que legal, né? Esse negócio de reconhecer quem cuidou de você, quem né, fez isso eu até fico emocionado. Então ela fala aqui que foi criada pela tia desde os 5 anos de idade. Ela é esposa do meu tio biológico. Então, na verdade, tia. É esposa, mulher tia. do tio. É tia. Gostaria de saber se posso ter o sobrenome dela. Não fui adotada formalmente, mas ela me criou desde pequena. Então ela deve ter um documento com pai e mãe. É isso. Sim, provavelmente sim. Eu Provavelmente acredito sim. que seja possível aquele reconhecimento lá. maternidade socioafetiva. Maternidade socioafetiva consta no documento a segunda mãe, é isso? É o Exatamente. reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade. E pela idade dela, né, não é feio. Eu acho que ela mesma É, já pode Eu vou fazer trazer aqui isso, para né? vocês, ó. Esse tipo de caso, nós estamos falando de uma maternidade socioafetiva. O que seria isso? É o reconhecimento jurídico da maternidade ou paternidade com base no afeto, Uau. sem que haja vínculo de sangue entre as pessoas. Ou seja, quando o homem ou uma mulher cria um filho como seu, que é o caso dela, que a tia criou como se fosse dela, mesmo não sendo o pai ou a mãe biológica da criança ou adolescente. Então, aqui, ela tem duas opções, já que ela quer colocar o sobrenome, pela via extrajudicial. Pela via extrajudicial, ela pode ir lá direto no cartório, com a tia, comprovar e fazer. Lembrando que precisa ser maior de 12 anos, pela via extrajudicial. Se ela for menor de 12 anos, ela vai ter que entrar com uma ação, provar essa maternidade socioafetiva com documentos, com foto,
provavelmente vai ter a interferência do Ministério Público, porque é menor, vai ter uma psicóloga dizendo tudo isso, e o juiz vai fazer essa permissão que se acrescente o sobrenome dessa tia. E ela vai ter todos os direitos, como se fosse filha. Ô Fê, só uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente pensar aqui. Ela tá falando sobre o sobrenome. Então, provavelmente, ela já tem o nome da mãe. Já. Ela só vai acrescentar o sobrenome. Mesmo no cartório, ela consegue fazer isso? Eu vi que ela pode, diretamente no cartório, acima de 12 anos. Legal. Então, ela coloca o nome da mãe Não precisa ser judicial, isso eu achei bem bacana. Vai ver, o provimento do CNJ assim passou a determinar o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Que legal. Que Muito legal, né? Então, para você que fez a pergunta pra gente, tá aí a resposta, olha que legal. Dá sim para você ter o sobrenome, dá para você demonstrar esse carinho aí, retribuir esse carinho que você recebeu aí pela sua tia. Muito legal, bonito de ver. Vamos falar do Alok agora. Quem gosta do Alok, hein? Nas baladinhas aí, né? Não tem como, o Alok, né? o Alok conseguiu uma vitória na justiça contra YouTube e o ex-empresário que o acusou de calúnia. Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês na matéria, que eu acho que... você vê como é que é a justiça, né? A decisão muda, um decide uma coisa, outro decide outra, e a música voltou. Vivendo um período turbulento na carreira, o DJ Alok conseguiu 2 importantes vitórias na justiça brasileira. Após ter o vídeo de sua nova música, Um Ratito, retirado do ar no YouTube, a juíza Simone Monteiro, da 2ª Vara Civil da Comarca de Goiânia, exigiu o retorno do conteúdo à plataforma em até 24 horas. O músico também obteve um parecer favorável a ele pelo Ministério Público de São Paulo após ser acusado de calúnia pelo seu ex-empresário Marcos Araújo, da Audio Mix. Bom, o Alok lançou, no meio de janeiro, Um Ratito, single que tem uma participação da Juliette e do Luiz Fonsi. Ó a Juliette aí, gente, Big Brother tem tudo, né? Tá em todo lugar. Mas o vídeo foi retirado do seu canal do YouTube devido a uma notificação de violação de direitos autorais do Kevin, que é um membro da Duo Seven, junto com seu irmão Sean. O brasileiro se desentendeu com o Kevin e o Sean após a dupla acusá-lo de não dar os devidos créditos a eles em alguns trabalhos, inclusive a nova música. Então, após o vídeo do Ratito ter sido removido do YouTube de forma arbitrária, ele já que apenas uma das partes foi ouvida, impossibilitou o contraditório, a juíza Simone, ela fez exigir o retorno do conteúdo da plataforma, até porque a saída do conteúdo da plataforma gera prejuízo para todo mundo. Sem dúvida. Vamos decidir de quem é e deixa ali rendendo o negócio. Deixa monetizando, né? A decisão e o documento com a ordem judicial foram assinados, emitidos e enviados à Google Brasil, que tem o prazo de 24 horas para o cumprimento. E o Alok já comemorou aqui sem ter ganhado, né? Porque ele não ganhou nada, só voltou ali e ele comemorou. A verdade sempre prevalece. Não teve verdade ainda não aqui, Alok. A gente ainda vai ter uma decisão. E aí ele vem aqui falando toda a história e tal. Nesse caso aqui é direito autoral. Mais uma vez, Adélia, acho que você está bem habituada nessas questões, né? É que, na verdade, o que acontece? Quando a gente fala de direito autoral, as próprias plataformas, Spotify, YouTube... eles possuem um sistema que, se alguém entra lá e denuncia que, olha, eu sou o autor, ele consegue derrubar aquele conteúdo. Então, não é nada judicial. Ele simplesmente vai lá e derruba. E aí fica uma disputa dentro da plataforma para retornar aquele conteúdo. E aí... aí fica uma disputa dentro da plataforma para retornar esse conteúdo. Eu acredito que, nesse caso, o Kevin, ele derrubou o vídeo do Alok e, judicialmente, o Alok conseguiu compelir o YouTube a retornar esse conteúdo. E, inclusive, se a decisão final confirmar realmente o direito do Alok, eu acredito que ele vai receber uma indenização aí do YouTube, porque essa retirada de forma abrupta e indevida do material dele, isso causa um prejuízo para a atividade profissional dele enquanto artista. E tendo em vista ainda a Juliette e o Luiz Fonsi, que estão em alta também, esses dias que o vídeo ficou fora, né, Adélia? Pode pedir todo esse valor que supostamente monetizaria ali, né, Adélia? Com certeza, porque as monetizações do YouTube são as mais importantes para um artista, principalmente no meio da música. E o fato da música dele ter sido retirada de forma arbitrária, só com a análise da própria plataforma, isso causou realmente um dano para um artista do tamanho do Alok.
se ao final for comprovado porque é muito rápido, né, o não, número de views, né? Cresce assim. Não, e a retirada também de um conteúdo lá, o YouTube ele trabalha muito rápido com isso. Então, se você entra lá e denuncia uma música, denuncia a violação de direitos autorais, eles acabam trabalhando de uma forma muito rápida. Eles possuem um sistema de investigação interno, só que, assim, a princípio eles retiram. E isso causa um prejuízo. Acaba estragando bastante. Bom, obrigado, é isso aí, pessoal. Então, a Loki enroscado aqui, mas se Deus quiser, acho que tudo se resolve rapidamente. E a gente tem mais um vídeo do pessoal que tem dúvida e manda pra gente aqui para esse time responder. Vamos dar uma olhadinha para ver do que se trata esse problema. Parece que tem dinheiro bloqueado por aí. Doutor Afonso, hoje tive 2 contas bancárias bloqueadas judicialmente. Se hoje mesmo eu abrir uma terceira conta, ela também será bloqueada? Bom, na verdade é assim, tendo contas bloqueadas, existe uma ordem emitida ao Banco Central para bloquear qualquer dinheiro que você tem, né? Isso. Hoje em dia, na Justiça do Trabalho, é a teimosinha, né? O nome que deram é teimosinha. Ela fica bloqueando ali por 30 dias direto. Caiu o dinheirinho na conta, e se você abrir outra conta no teu nome, vai ter bloqueio, sim. Eu acho Inclusive, é interessante ressaltar que essas contas digitais, as pessoas acreditam, vou abrir no Banco X, que é só digital, e não, é pelo CPF. Sim. Então, o Banco Central ele vai pelo CPF, e mesmo os bancos digitais, que são esses bancos novos, que não tem agência, tudo, não muda nada. Abriu a conta lá pelo CPF, o Banco Central vai ter ciência dessa conta, e se tiver ali uma ordem de penhora online, de bloqueio, vai bloquear da mesma forma. É super importante ela também tentar entender o motivo, né? Às vezes ela sabe. Mas o motivo ela deve saber. Não, o motivo ela sabe, Eu acho que ela também fez essa pergunta porque antigamente a teimosinha tinha um prazo de 24 horas, lembra disso? Bloqueava e parava de bloquear. Agora não. Fez a pesquisa, não achou nada, ela poderia abrir. Porque era só 24 horas, entendeu? Sim, agora pesquisou hoje na sua conta, não achou nada? Possivelmente ia ter que ter uma outra ordem judicial para mais 24 horas. Então, ela isso demorava, né? Isso demorava. Então, eu estou entendendo a pergunta dela. Então, é nesse sentido. Antigamente era assim, por 24 horas a teimosinha. Só que hoje não. Normalmente a teimosinha fica ali, 30 dias, 30 dias pesquisando. Então, se você abrir no dia seguinte, vai te dar problema. Vai. Mas às vezes ela tem uns 5 processos, acha qual é e negocia a dívida. Resolve, é mais fácil. Resolve, negocia, tira os juros, em vez de ficar tentando esconder o dinheiro. Né? Pronto. Vamos falar da Dua Lipa. Dua Lipa é acusada de plágio. Gente, é toda hora essa história de plágio, né? Toda hora. Pela música Levitation aqui. Então é uma banda de reggae que acabou aí dizendo que a música é similar à música que eles têm aí no EP Smoke and Mirrors de 2017. E aí vem essa questão importantíssima aqui. As informações vieram pelo TMZ. E segundo o veículo, o grupo abriu o processo judicial na última terça-feira. Vale dizer que a ação não inclui apenas a cantora, mas a gravadora Warner e todos os outros envolvidos na faixa. Para os integrantes, toda a questão teria começado quando as pessoas que estavam trabalhando no hit da Dua Lipa tiveram acesso à faixa Article Sound System e resolveram criar uma cópia, mostrando o projeto para a gravadora da artista. Vale dizer que, segundo The Guardian, a Levitating foi escrita por Dua Lipa, pela Clarence, e aí tem o nome de todos aqui, alcançando o 5º lugar nas paradas do Reino Unido e na 2ª posição do Billboard Hot 100. E a cantora se tornou a artista feminina a ter um hit por mais tempo no top 10. Então, aqui a questão... E vai dar um dinheiro, hein? Se for comprovado aqui que tem a questão de plágio. O que vocês acham? Eu queria entender por que se tanto... não tem um critério na hora que lança a música. Eu não consigo... Não tem que, na verdade, as pessoas acreditam o seguinte. Quando a gente fala assim, de direitos autorais, dessa parte musical, é como se fosse fatiado. Por quê? Porque não é só a letra, é a melodia. Então, muitas vezes eu mudo a letra, mas eu acabo utilizando aquela melodia que é a mesma de que outra. remete a uma outra. Tá. Então, tudo isso vai ser entendido como plágio, entendeu? Entendi. Porque muitas vezes você usa meio que uma batida, falando até de música eletrônica. Sim. Você utiliza ali as batidas da música, também, algo nesse sentido. Tem muito isso, né? A questão de uma mesma batida. Isso já é o suficiente. Por quê? Porque houve ali um processo de criação. Houve ali a harmonia, o trabalho da criação daquela harmonia da música. Então, assim, quando a música ela é editada, então é separado ali a parte autoral da letra,
da composição, quem é o responsável pela composição, quem é o responsável, digamos, pela harmonia, pela melodia, pela edição dessa música, e vai dividindo, assim, é uma sequência, é uma lista gigantesca. Tanto é que quando vem a planilha dos direitos autorais de uma música, é 0,0 alguma coisa para cada um. 0,0 centavos de dólar para cada um. Que são todas as pessoas que participaram daquele processo. Então, sei lá, o baterista, é uma música que teve lá, o baterista, ele recebe a parte dele referente àquela música. Meu Deus, para fazer essa planilha. Então é uma planilha assim, então é um processo complexo. Por isso tem muitos problemas, tem que muitos tomar vazamentos. Cuidado. E eu penso igual você. Como que não existe ali um cuidado de eu vou lançar uma música, ok. Gente, então... mas como é que você compara a música que você tá lançando com 380 milhões de músicas que existem por aí? Não, bilhões de músicas. Às vezes eu posso pensar em alguma coisa parecida. Exato. Mas agora tem. Eu acho que agora com isso pra você jogar e ele traçar lá se essa música aparece existe. Com inclusive tem outra, aplicativos, né? Que se eu colocar uma música aqui, eu coloco o aplicativo, ele vai me falar isso todas as músicas que são semelhantes, digamos, as músicas que ele busca que são semelhantes. Então existe essa possibilidade. Eu acho que realmente falta um cuidado. E aí, às vezes, eu já fico até pensando, será que não é o famoso se colar, colou? Vai que passa. Vai que só o fato disso dá uma mídia, dá um sucesso. Mas a música da Dua Lipa, não é a música da mulher do bonde do... Da Juliana do bonde. Então, só que aí que acontece? O lance da visualização, porque tudo que gera polêmica chama atenção. Então, ele gera muita visualização. Todo mundo vai querer ouvir essa música para justamente saber, será que é parecido ou não? Dá curiosidade, então eu vou ouvir. As pessoas indo ouvir essa música vai gerar também um retorno financeiro bem interessante. E a pessoa pode pensar, bom, então eu pego esse retorno, pago a indenização e está tudo resolvido. Que isso acontece muito com o direito de imagem. Eu pego a foto de um artista, uso para fazer a divulgação da minha marca, e aí depois, quando o artista me processar, o que eu terei que pagar é menor do que se eu tivesse contratado o artista. Mas eu acho que não vale a pena o risco, porque se a gente trazer isso aqui para o nosso país, por exemplo, plágio é crime aqui. Então você vê, será que vale a pena também, além de você ter que pagar não é só a questão financeira, a gente está falando de um crime, né? É um crime também, então trazer isso para cá... Olha quantos assuntos nós já falamos aqui sobre plágio, né? Isso que eu falo, eu não consigo entender esse critério, não para. Quem tem dinheiro ser preso no Brasil, essa é uma realidade. Então, a questão financeira impacta, porque se eu ganhar, sei lá, 300 milhões com essa música, dificilmente eu virei a ser preso. Por ter plagiado essa música, por ter cometido um crime. Certo. Então, infelizmente, às vezes, é triste falar isso, mas às vezes o crime compensa. Crime compensa? Bom, tem uma pergunta aqui pra gente, dessa vez não foi por vídeo, veio por e-mail pra gente. Doutor Afonso, eu fui sargento da aeronáutica por mais de 12 anos e trabalhei na manutenção de aeronaves, exposto a condições insalubres como barulho, produtos tóxicos, entre outras coisas. Esse tempo pode ser considerado para efeitos de aposentadoria especial. Então, nesse caso aqui, ele recebia a insalubridade, é isso? Ou periculosidade? Não, ele não recebe. Ele estava exposto a condições insalubres. Isso. Mas ele não fala se ele recebe ou não, mas eu acredito que sim, ele estava exposto a condições insalubres. Eu entendi que ele não recebe. Não, ele não fala, filho. Ele fala exposto. Ele fala exposto a condições insalubres. Exposto a condições insalubres com barulho. E aí, ele pode ter uma aposentadoria especial? Então, a gente tem que pensar que ele tem um regulamento próprio, né? Porque é da aeronáutica. Da aeronáutica. Se a gente for pensar em um INSS, ele teria, sim. Teria um direito a uma aposentadoria especial com uma contagem completamente diferente do tempo dele. Mas se a gente pensar que ele tem uma lei própria por ele ter esse tipo de função, aí teria que entender a lei dele, se traz... E tem muitos casos que eles discutem judicialmente porque determinada função ou cargo nessas leis próprias deles, desse funcionalismo, não traz. Tá. Nesse caso, o que eu acho que é interessante você procurar um advogado previdenciarista especializado, que eu falo sempre aqui. Aqui a gente vem para clarear, para te trazer alguns direcionamentos, mas nem tudo a gente consegue esclarecer. E nesse caso aqui específico, o teu caso é bem específico. É legal que você procure sim um advogado da área previdenciária para te ajudar e colocar você aí no trilho certo. Porque, como a Fernanda disse, é uma legislação específica e você pode não ter o benefício que o trabalhador comum, seletista, ele tem que pensar, Afonso, num advogado que trabalha com aposentadoria ligada ao servidor público.
Que é muito específico. Exato, é muito específico. Não o advogado que trabalha com o INSS, certo. porque é completamente distinto. Boa colocação, perfeito. Vamos falar aqui, hoje a gente está falando bastante de direitos autorais. E aí o Belo, né, o cantor Belo, ex-Soweto, gente, o Belo tá vendo aqui, tem quase 50 anos, né? Meu Deus. Tem ganhos com serviços de streaming confiscados pela justiça. Ele que deve 870 mil reais a produtor porque não compareceu num show que seria realizado em 2010. Agora, gente, sabe que eu fico inconformado? Ele deve 870 mil de um show que ele não foi em 2010. Nós estamos em 2022 e a coisa não se resolve. Isso me E aí o É que Belo... a execução tá frustrada. Então, mas olha só, e o Belo a gente vê ele nas redes sociais morando naquela mansão, com a Graciane Barbosa. Agora não sei, deve ser da Graciane tudo aquilo. Mas posso falar, vocês já viram uma reportagem que a Graciane fala que o Belo é enrolado? Vocês já viram isso? Nunca vi. Eu assisti uma vez, ela Ela falando que ele é fala? enrolado. Ele é enrolado, ele, a pessoa dele. Ô, Fê, mas sabe o que falta aqui? Desculpa, Afonso, interromper. Não, imagina. Mas o advogado também, meu Deus do céu, cadê? Não, mas muitas vezes esses bens estão escondidos. Porque olha não, só... mas para negociar essa dívida... Não, mas olha aqui, ele deve Mas você só 870 negocia mil com quem reais. quer pagar. Ele deve 870 mil para um, ele deve Lembra pro o Denilson? Denilson 4 o milhões Denilson- e 700 mil. Por quê? Porque o Denilson comprou o O Soweto Soweto, e ele porque saiu. tinha o Belo. É. Aí, de repente, sai o Belo, como ficou com o Soweto capenga. E ele não interessava com o Soweto capenga. Então, tem um processo aqui de 4 milhões e 700. E aí o Belo, né, o coitado do Belo aqui, nem sei se coitado do Belo, Não mas assim, não é um coitado. histórico aqui de foi preso, foi fazer um show na época da pandemia que não podia fazer, Foi. e tráfico de drogas e não sei o que aqui, é um histórico complicado. Mas aí, o que eu achei legal dessa decisão judicial é que como é que se fala? Bloqueando os ativos aqui do serviço de streaming, o credor acho que vai acabar recebendo, certeza. porque não tem Com como certeza escapar vai. disso. E nós já Então, vimos Ou você falar acha que disso em não, outro Adélia? Eu ainda acho que... Ó, eu Que tenho uma ação escapa. contra um cantor famoso, e não vou dizer nomes aqui, 4 milhões de reais. Eu estou há 10 anos tentando receber. Aí, ó, é o Afonso. Não é essa, Advogado de 10 não é anos. essa. É do Denilson. Mas eu tô tentando receber e assim, eu não consigo bloquear. Consegui bloquear direitos autorais lá no Rio de Janeiro, bloqueou, mas o dinheiro nunca chega. Agora nós pedimos bloqueio de todos os streamings. Vamos ver o que vai acontecer de novo. Então, na verdade, assim, existe aí uma saída que seria a questão do sustento. E os direitos relacionados aos streams dele, dá para colocar como sustento. Porque Ah, vai. Mas não entendo cola que dá mais, para colocar como Adélia. sustento, gente. Eu acho que não cola. Sustentar, Eu acho que não cola. sustenta Porque um apartamentinho muitas de vezes, 50 gente, metros. Vocês já ouviram falar aquela história, tipo assim, acho que tem uma musiquinha que fala stories bebendo, stories luxando, stories que o pessoal... Então, assim, ele tem uma vida de luxo, mas o artista, muitas vezes, ele não paga nada. Ele é tudo na permuta. Ele vai num hotel de luxo, É grátis. 20 estrelas, é por um post. A advogada do Belo tá aqui. Eu, ó. ó, A advogada não, do eu Belo conheço tá aqui. artista, assim, uma vez eu tava lá em Orlando com aquele Felipe Tito, e ele ganhou uma captiva da Ford, na época a Ford ainda estava no Brasil, para fazer um post. Ele ganhou uma caminhonete para fazer um post. Então, muitas isso é vezes, real, isso acontece. muitas vezes você vê o artista e você fala assim, pô, mas tá viajando, mas tá luxando, mas não sei o quê. Aquilo não representa dinheiro, porque o artista ele recebe muitas com a imagem, com a publicidade. Então ele viaja, ele come bem, ele Adélia, vai... mas não mas que não precise dinheiro. ser o 100% disso, mas uma porcentagem. Eu já vi casos que os 30%. juízes estão decidindo venda Aí eu de acho bem justo. de família, porque ele vende aquele bem. Por exemplo, e aquela uma mansão que o porcentagem- Belo mora com a Exatamente. Graciane, vamos dizer E assim, uma mas não deve ser porcentagem- deles. Não, É alugado. Eu acho que é alugado, porque ele já teve problema Mas quem com paga isso esse também de aluguel? aluguel. Então, Pode ser permuta. o Afonso. Eu tenho É a advogada artista. do Belo. Não, eu tenho Eu artista que também mora acho. em casa com permuta. Casas lindas aqui em São Paulo. E permuta. Pode ser. Existem decisões hoje dessa questão de único bem de família e tudo mais, que os juízes estão deixando vender. E ele fala assim, olha, vale um milhão. Não, você vende, paga a sua dívida de $500 mil e compra um outro imóvel e vai morar. Você não vai perder a sua moradia. Eu já vi isso também. Também já Entendeu? vi. Então, essa coisa de, mas vai tirar Altíssimo o sustento padrão, né? dele, não tem como. Porque eu acho que pelo menos uma porcentagem de todas essas plataformas pode ir para pagar a dívida, né? Certo. Porque aqui ele fatura E há bem, quanto com tempo o certeza. Belo tá se esquivando de pagar Não, essas esse- Aí o dívidas, que ele né? pode A vida fazer? inteira, né? Na verdade, assim, o contrato dele, tudo vai depender do contrato artístico que ele possui com o atual empresário.
Porque em alguns contratos de gestão de carreira artística, os direitos advindos do streamer não é do artista. Ele acaba ficando com o empresário, com... Então é isso. Então, eles acabam fazendo isso para não chegar... Se for uma situação dessa, não vai ter como penhorar. Por quê? Porque é algo que não é dele. Nem chega na mão dele. Eu conheço vários artistas que esse dinheiro não chega de todas as plataformas digitais. Porque passa pelo empresário. Por quê? Porque já ficou decidido e pactuado no contrato que esses valores não seriam do artista. No meu caso, o meu artista morreu. Então vai pro inventário dele, vai pros herdeiros. Eu já acho tô que tentando imaginar. Ainda bem. Aí, o seu eu acho que eu vou me dar bem, né? Tem gente que vale mais morto. É verdade. Esse meu vale mais morto, com certeza. Ô, Afonso, mas eu acho que o interessante aqui, e para os nossos ouvintes saberem, é que pode penhorar outras coisas também. Eu lembro que você trouxe aqui um caixa de uma casa de facilidades que foi penhorado. Eu acho isso interessante. Caixa porque as pessoas de uma casa de facilidades. Não era casa de facilidade. Era uma casa de swing. Era uma casa de swing. Eu fui fazer uma penhora numa casa de swing e eu fiz uma penhora na boca do caixa. Não, eu não fui fazer. Eu fiquei do lado do caixa. Eu nem fui nos lugares lá, nas salas fechadas. Eu só fiquei na boca do caixa ali, as pessoas pagavam e eu recebendo. Tá, mas é interessante as pessoas saberem que não é só dinheiro em banco. Você tem um negócio, você pode ter um Afonso lá na boca do caixa, pegando dinheiro, enfim, e tantas outras possibilidades. O Belo vai fazer um show, ele postou que a agenda de shows pede pro juiz algo que uma porcentagem... Claro, que o show, o dinheiro não é todo dele, né? Sim. Bom, segundo a Adélia, esse dinheiro vai para não sei quem, não chega na mão do artista. Dele, mas eu acho, Adélia, desculpa estender um pouco, mas eu acho que o empresário ele pode ser chamado também no caso, porque se o dinheiro ele vai para lá... Um contrato de empresariamento artístico, muitas vezes ele pode falar, olha, ficou previsto aqui no nosso contrato que ele não teria, ele teria, digamos assim, sei lá, vamos colocar, ele teria 10% do valor do cachê do show. Ainda que seja mentira, né? Porque é só... Mas aí um contrato livra do cara receber 870 mil em 10 vezes, sei lá, em 1000 vezes. Belo, paga as continhas aí que você vai viver mais tranquilo, aí você pode... assunto aqui, né? Enfim. Vamos pro Desenrola, o pessoal mandou um vídeo aqui pra gente e tá falando aqui de empresa, de boletim de ocorrência, é um caso bem complicado esse daqui. Vamos ver o que aconteceu. Doutora Afonso, descobri que tem uma empresa aberta em meu nome, mas não foi eu quem abriu. Posso fazer um boletim de ocorrência online? Como devo proceder? Bom, essa pergunta é bem doida, né? Porque você tem uma empresa no teu nome, mas não foi você que abriu. Isso acontece muito porque as pessoas usam o nome como laranja, tal. Então, no Brasil, isso é muito comum, em que pese isso é muito feio. Mas é comum de acontecer. Agora, sim, eu sinceramente acho que fazer um boletim de ocorrência online, eu acho que nem pode. Pode, olhei. Mas você concorda que é muito, tem que ser é muito sério isso, né? Então, eu acho que você tem que ir atrás disso. Eu acho que tem que ser um boletim de ocorrência, tem que investigar isso, não é uma coisa tão simples. Não é tão simples. Eu vou dizer o seguinte, no escritório teve um caso de uma pessoa, uma cliente, que fizeram um empréstimo na conta bancária dela. Não foi ela que assinou aquele empréstimo, não foi nada. E veio a dívida. Ela falou, mas não fui eu. Esse cartão nunca chegou para mim. Eu nunca peguei esse dinheiro. Nós tivemos que ingressar com uma ação. Nós pedimos uma perícia grafotécnica para provar que não era a assinatura dela naquela... Porque o banco juntou aquele o contrato. Mas isso é comum, acontece bastante também. Aí nós conseguimos ganhar. Se for aposentado, acontece mais ainda. Muito. Então, nesse caso específico, o que eu pesquisei? Ele precisa registrar um boletim de ocorrência na sua região, formalizar junto à Receita Federal do Brasil um processo para cancelamento de ofício do CNPJ por vício. Então, mas aí o que acontece? Tem que procurar um advogado especializado nisso. Sem dúvida. E aí é um advogado que societário, um advogado cível, pode ser um cível, um societário, que cuide disso. E o boletim de ocorrência, eu dei uma pesquisada, quais que não pode ser feito online? Estupro, homicídio e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os demais podem se fazer online. Às vezes é até mais vantagem, sabia, Afonso? Porque às vezes você chega lá, na delegacia, infelizmente, você leva um chá de verdade. De canseira. Não, e assim, o atendimento dessa delegacia digital é sensacional. É rápido. É verdade. Você faz lá, você já recebe no e-mail um protocolo. No prazo máximo de 24 horas, você já recebe boletim. Ou então alguma orientação, alguma informação. E pode juntar fotos, pode tudo online. E tem vezes que eles entram, inclusive, em contato.
E será que dá prosseguimento ali, investigação, mesmo fazendo online? Dá. É isso que eu tenho um pouco de Não, receio. é o mesmo boletim de ocorrência que você faria presencialmente. É que a questão da investigação, nós sabemos que as delegacias elas acabam não tendo, muitas vezes, por que eu vou dizer para vocês que perna para dar vazão ao tanto de investigação. Quando meu filho foi roubado do celular dele, eu fiz tudo online e seguiu. Passado um tempo, da delegacia ligaram que fizeram uma investigação, prenderam o cara com o celular dele. Nossa, mentira. Juro, depois de um ano. Com a minha irmã também aconteceu isso. Então, ela foi na delegacia esses dias buscar o celular. Isso, eles dão segmento. Eles dão sim, viu? Muito então, show. esse rapaz que fez essa pergunta, pensando assim, o ideal seria você contratar um advogado e ele te passar todas as orientações. Mas, se você não tem condição, nós podemos te dar um norte aqui, né? Você pode fazer o boletim de ocorrência online, tá? Explica tudo o que aconteceu, formaliza junto à Receita Federal do Brasil o cancelamento desse CNPJ, explica tudo o que aconteceu. E aí, se não tiver jeito, é só com uma ação. Show. Então, para você que fez a pergunta, eu acho que a gente conseguiu direcionar aqui, te desejo sorte aí para você resolver e limpar esse teu nome aí, que pode ter muito mais encrenca. Às vezes a gente acha que é só uma empresinha, mas vem aí os desdobramentos que podem ser muito mais complicados. Verdade. E agora eu vou usar do meu lado cantor aqui. Em vez de você ficar pensando nele, pense em mim. Gente, essa música era muito boa, né? Boa. Ela né? Nossa, foi um hit, assim. Um hit, né? Pense Não, foi em a mim. cara do Leandro e Leonardo, Pense né? em Eles mim. estouraram. É verdade. Chore por mim, liga pra mim. Não liga Eu pra lembro mim. que naquela época dos comícios, showmício que eles faziam Muito. show, eu cheguei a ver vários que eles cantando essa música aí. Meu pai e minha mãe ia, levava, ficava lá assistindo. E faz bastante tempo. E olha aqui, Leonardo tem vitória na justiça, né? Ele vence um processo aberto pelo compositor da música Pense em Mim. O juiz disse que o artista não deve ser responsabilizado por pagamentos de direitos autorais e que existe contrato assinado com a gravadora. Eu vou ler a matéria aqui só para ficar um pouquinho mais claro para você que está em casa aí e entender do que é que a gente está falando. O cantor sertanejo goiano Leonardo obteve uma decisão favorável no processo judicial aberto contra ele e gravadoras pelo compositor Mário Soares, um dos autores da música Pense em Mim. O hit projetou a dupla Leandro e Leonardo, sucesso dos anos 90. Cabe recurso da decisão. O juiz Arthur Martinho de Oliveira Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, negou o pedido do compositor para pagamento de eventuais diferenças de direitos autorais ou royalties não pagos pelo cantor. A decisão é do último dia, agora de fevereiro. Na decisão, o magistrado considerou que há provas no processo de que foi assinado um contrato entre os autores da música e a gravadora de Leonardo em maio de 90, com firmas reconhecidas inclusive em cartório. Além disso, de acordo com o processo, o contrato previa que, em contrapartida, os autores recebiam 75% do proveito econômico da exploração da obra no Brasil e a editora os 25%. Por consequência, extingue o processo com relação ao réu Emival Eterno Costa. É o nome dele. É o nome O dele. Leonardo chama Emival Eterno Costa. Nossa, eu nunca imaginei. Eu sabia do Mirosmar, que é o Zezé de Camargo, agora... também o Gustavo Lima chama... Eu não sei. Peraí, vou ver aqui. Ele chama... Não é o Gustavo Lima? o nome Não, dele? é bem diferente. É tipo isso aqui, assim. Nossa. Emival Eterno da Costa é o Leonardo. O Zezé de Camargo é Mirosmar. É, isso eu lembro. Mirosmar, eu lembro por Mirosmar causa do filme. Nivaldo. Olha lá, o Gustavo Lima chama Nivaldo. Nivaldo. Batista Lima. Nivaldo Batista. Também vou adotar um nome artístico. Você viu? Também quero. E aqui o magistrado, então, assim, os autores, de acordo com o processo, também autorizaram a respectiva utilização da música nos álbuns Amigos, lançado em 98, 2019, e nesse período, segundo os autos, os compositores receberam mais de 350 mil reais pela exploração das obras. E de acordo com o processo, o compositor também alegou que a música foi apresentada em 89 em um show de calouros do programa de televisão, Clube de quem? Clube do Bolinha. Nossa, Clube do Bolinha. Com o nome Pense em Mim, a música foi lançada em 90 no álbum do Leandro e Leonardo Volume 4, vendeu 3,1 milhões de cópias no Brasil. Leandro e Leonardo nasceram em Goianópolis, tal. É isso. Então aqui, na verdade, Mas olha a diferença. Em 1990, o cuidado que eles tiveram, eles fizeram um contrato. Você viu que fez toda a tudo diferença certinho, hoje? todo mundo... Você vê, o juiz extinguiu, né? Extinguiu. Não precisou Eu nem só nem fico discutir. chocada porque eu não sei de que ano que é esse processo. Mas, assim... É de agora, pelo que eu tô falando. É aqui. recente. A decisão foi agora de 25 de fevereiro. Ah, tá, mas eu vi aqui de 1990, achei que o processo estava É a rolando. música. Não, a música. Ah, tá. Quando ele lançou a música. O que eu acho assim, fizeram tudo certo. O cara tem lá o nome lá como autor, eles pagam. Agora o cara Isso acabou achei lá de bacana, você viu? receber Em 1990, 300... eles fizeram um contrato, deixaram alinhados o que cada um receberia. Mas sabe o E que eu o autor, acho? ele tem É o o direito famoso dele. zoiudo.
Sim. Quem? O compositor? O Zoiudo, porque ele tinha um contrato assinado. E ele mesmo quis, assim, desconsiderar o contrato. Adélia, eu acho que ele queria penso quis assim, inovar. o compositor aqui, ele nunca imaginou o sucesso que a música faria. E até hoje, aonde o Leonardo vai, as pessoas pedem essa música. Então o cara deve ficar lá pensando assim, eu poderia coloquei uma porcentagem muito ínfima, pouca, né? E aí agora ele quer mais. É o olho gordo. É o olho gordo. Eu só fico muitas vezes questionando o colega que pega um processo desse. Mas é que acredita no processo, enfim. Aí acho que a gente não consegue saber. Afonso, um contrato assinado, reconhecido firma, é o tipo de situação que eu colocaria na mesa e falaria, olha, escreve outra música. Vamos lançar uma outra. Pensa diferente. Pense nele, chora por ele. Vamos produzir. Adélia trouxe uma coisa que é verdade, não é, Afonso? Nós temos que ter esse cuidado. Mas a gente não conhece exatamente aqui. Então fica difícil a gente colocar exatamente o que foi. Todas as ressalvas, então. Eu não quero pôr tanto fogo no parquinho, eu quero só pouco de fogo. O Afonso é o advogado desse homem aqui. Vamos para a pergunta que chegou pra gente aqui. Esse aqui também foi por e-mail. Doutor Afonso, a minha ex está querendo viajar com o meu filho menor de idade para fora do país. O que tenho que fazer para impedi-la? Não quero que meu filho sofra longe de mim. A gente tem duas situações aqui. A tua ex quer levar o teu filho passear para Disney, quer levar o teu filho para viajar, ou ela quer se mudar de país? Aí a gente precisa entender exatamente. Mas vamos considerar as duas situações. Quem quer começar falando aqui, porque é polêmico? Eu começo. Então vai. É exatamente o que você falou. Precisa entender melhor o caso, o motivo dessa viagem. Porque eu já tive situações no escritório do pai querer viajar com o filho para Disney e a mãe falar, eu só autorizo se eu for junto. Nossa, mas aí... E o pai acabou comprando a passagem e levou a mãe, porque senão não poderia ir com a criança. E eu falei, podemos pedir judicialmente. Ele não quis, porque poderia, caberia. E aí levou a ex? Ele levou a ex. E aí voltou o casamento, né? Foi com a atual, ele já tinha o atual. Meu Deus. Imagina essa viagem, né? Mas assim, existe, mas de qualquer forma nós temos aí uma resolução do CNJ, a resolução 131, que ela determina que precisa de uma autorização de viagem reconhecida firme em cartório por autenticidade, ou seja, aquela que o pai vai presente. Então a mãe, ela não consegue sair do país sem essa autorização. Eu tive esse caso há coisa de um mês. Eu fui para Orlando, e depois o meu marido ele iria embarcar com o nosso bebê. Não conseguiu embarcar. Teve que fazer um pedido judicial, perdeu o voo, embarcou no dia seguinte com a autorização judicial, que aí o juiz acabou Os concedendo. Passaportes hoje, eles já constam, quando você vai tirar o passaporte da criança, lá consta, pode viajar sozinho, pode viajar só com a autorização de um dos pais, dos dois pais. E eu aconselho sempre colocar que não pode, na minha opinião. Sabe por quê? Na hora que você dá aquele sim, tá tudo uma maravilha. Aí depois o relacionamento dá aquela desandada, aí o pai já tem aquele passaporte ali autorizando, ele pega um avião e faz. Então, na minha opinião, eu não daria e aconselho a ninguém colocar essa mas aqui no caso, a minha ex quer viajar. O que tenho que fazer para impedi-la? Não assinar autorização. E agora, vamos dizer que seja o caso do passaporte já está autorizando. Eu acho que aqui é isso, o passaporte já autoriza. Se ele já tiver o passaporte, aí ele tem que ficar esperto. Aí ele realmente vai ter que entrar fazer uma medida judicial e relatar qual que é o risco dela viajar. Porque não pode falar, ela vai para turismo, eu não quero. Não. Olha, ela tem o risco digamos, da evasão mesmo dela fugir. Do Covid. Olha, tem indícios. Tá indo para a Ucrânia. Indícios, ela arrumou um emprego lá. Então, assim, ele vai ter que fundamentar o motivo que ele não concorda que a criança saia só com a mãe. Entendi. O que ele fala aqui é que, assim, olha, eu não quero que o meu filho sofra longe de mim. Mas até para isso ele vai ter que provar, porque essa questão de sofrer. Então... Senão, assim, de repente é só uma picuinha, porque de repente a mulher está muito bem, sabe? Vai passear, vai viajar, e o cara ali, muitas vezes por picuinha, quer segurar a mulher, entendeu? Exato. Tem que saber realmente esclarecer o motivo. E conversar, eu acho que resolve muito, porque se for uma viagem só de férias, gente, deixa viajar. Precisa entender. Para tirar o passaporte, precisa de autorização de ambos os pais. Para autorização para viajar, toda vez que vai viajar, precisa da autorização. E se eventualmente o pai não autorizou ou a mãe não autorizou, ela entrar com uma ação de supressão, dizendo que ele não quer assinar, juiz, mas vem aqui, assina. Ela vai e se defende, diga, olha, eu não vou assinar por X, Y, Z. Traga as provas e pro juiz. Eu acho que a coisa tem que ser mais clara e não simplesmente porque picuinhas, né? Que eu acho que é o que acontece na grande maioria dos relacionamentos aí, que, enfim. Mas o que eu posso dizer para você... Fala, Adélia. Não, é que muitas vezes o ex-casal, ele acaba olhando
um para o outro e não olha para a criança. Então, quando você olha para a criança, pô, se for uma viagem de turismo... Não, que legal. Que legal, pior, né, leva Adélia? Mesmo, leva para passear. Usa ainda como uma moeda de troca, né? Eu vou ferir a outra pessoa usando a criança de alguma maneira. Isso é triste. Isso é muito... Não façam isso, pelo amor de Deus. Bom, você que mandou a pergunta, acho que está respondido aí. A gente tentou te ajudar aqui, mas se não, procura um advogado de família aí que pode te ajudar bastante. E eu só quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui. Foi muito gostoso. O que é bom dura pouco, não é? Pois é. Eu acho que a gente conseguiu aqui esclarecer todas as dúvidas e agora você viu esse novo modelo aqui. Então você manda vídeo, manda pergunta, participa com a gente, participa no chat aqui com a gente. É muito legal ter a sua participação. E agradecer sempre, não só a nossa querida produção aqui que fez um programa nota 1000 aqui. Obrigado aí a todo mundo da produção. Você, Fê, obrigado por estar aqui hoje com a gente, com a sua simpatia, competência. Obrigada, enfim. É sempre um prazer vir estar aqui com vocês. Obrigado, Fê. Adélia. Ai, muito obrigada, Afonso. Olha, eu encerro a minha segunda-feira em alto estilo, estando aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado, Renato. Obrigado à produção. Para mim é um prazer. Obrigado. Imagina, eu que te agradeço. Renato. Obrigado, Afonso. Estamos sempre com a roupa de vir, né? Sempre, é verdade. Estamos prontos e às ordens. Obrigado mesmo. Parabéns a todos. Tá lindo. Tá lindo o cenário novo. Parabéns, viu? Valeu, obrigado você aí pela sua participação mais uma vez. Como você sabe, a gente tem encontro marcado toda segunda, toda quarta, às 8 da noite aqui, sempre pronto aí para levar um conteúdo bacana para você, levar conteúdo de direito, mas de forma descontraída, em que você recebe, aprende, mas dando risada e se divertindo com a gente. Obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, valeu!